Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e hoje eu venho trazer um guia completo de como vamos fazer a instalação e configuração do nosso ambiente de desenvolvimento para começarmos a codificar aplicações em React Native. A primeira coisa que precisamos fazer é acessar a documentação do React Native. Isso porque a documentação vem passando por modificações de tempos em tempos e é importante sabermos o que ela nos aponta de softwares recomendados, de versões de softwares, para a gente seguir com o processo de configuração. Tá? Então, esse é o site oficial do React Native. Clicando em Get Started, nós já vamos direto para a parte da documentação em que nós fazemos a configuração do ambiente de desenvolvimento. Aqui nós temos duas opções: trabalharmos com Expo Go e React Native CLI. Apesar do Expo nos trazer uma abordagem mais simples para a construção de aplicativos para dispositivos móveis, ele traz consigo diversas limitações. Então, o que é recomendado é utilizarmos o React Native CLI, para não termos essas limitações que o Expo tem. Porém, nesse vídeo eu irei mostrar para vocês tanto o processo para utilizarmos o React Native CLI, quanto para utilizar o Expo Go, certo? Então, começando, nós vamos utilizar aqui o sistema operacional do Windows, apontando para a plataforma do Android. Nós não iremos desenvolver aplicações para o iOS. E para esse ambiente, nós vamos precisar de algumas ferramentas que serão as dependências, instalação das dependências, antes de irmos realmente para o React Native. Então, nós vamos precisar do Node, o React Native Command Line Interface, e daí vem o nome React Native CLI, React Native C, Command Line L, Interface I. JDK, Java Development Kit, que é o kit de desenvolvimento do Java, que vai nos trazer diversas ferramentas para codificarmos e executarmos e compilarmos projetos em Java. Mas se a gente vai trabalhar com o React Native, por que a gente vai precisar do Java? Bom, boa pergunta. Nós vamos utilizar o Node para interpretar códigos em JavaScript. O React Native é uma biblioteca em JavaScript. Porém, depois que concluirmos a codificação em JavaScript, nós teremos uma conversão do nosso código para a versão Java, ou seja, o nosso código JavaScript vai virar um código Java para aí sim ele ser compilado e gerar, no fim, o nosso aplicativo nativo. Daí o nome React Native. Ele faz mais ou menos o mesmo processo para as aplicações iOS. E por último, o Android Studio. Talvez alguns de vocês já conheçam o Android Studio como uma IDE de desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, mas nós não iremos utilizar o Android Studio como uma IDE. A proposta aqui é utilizarmos o Android Studio para nos auxiliar na instalação e configuração de ferramentas base para o desenvolvimento para dispositivos móveis, ok? Mais ou menos como o JDK. A gente vai fazer o download do SDK, Software Development Kit, do Android. Então, vamos começar. A documentação recomenda que a gente faça a instalação via Chocolate, mas eu não gosto muito dessa abordagem, visto que o Chocolate traz consigo uma grande quantidade de ferramentas e pode-se dizer algumas que até que inúteis para o nosso ambiente de desenvolvimento. Então nós vamos utilizar a instalação das ferramentas de forma individual para a gente selecionar exatamente quais versões vamos precisar, vamos fazer as configurações delas tudo certinho de forma individual. Para começar, vamos precisar do Node. O Node, como já falei, ele vai ter o papel de executar os nossos códigos em JavaScript. Então, para fazer a instalação do Node, nós vamos acessar o site oficial e nós vamos selecionar a versão LTS. Hoje é dia 10 de outubro de 2022, que é quando estou gravando esse vídeo. Pode ser que quando você estiver assistindo já não seja mais essa data, talvez não seja mais nem esse ano. Então, é importante salientar que a versão do Node, como a própria documentação diz, ela pode ser a mais atual, tá? Mas é recomendada a LTS. A mais atual, digo, também é a LTS.
Tá? Vocês vão ter aqui de cara a versão 16 e a versão 18. A versão 18, que costuma aparecer aqui do lado direito, são as versões que estão sendo lançadas do Node, mas que ainda não foram 100% testadas, que ainda não tem suporte, que ainda está em desenvolvimento. E a versão LTS, que costuma aparecer aqui na esquerda, é a versão que já foi testada, que está 100% funcional, que temos um suporte, então é essa versão que a gente vai utilizar, ok? Então, clicando aqui, ele já deve iniciar o download. Se a versão que aparecer para você não for 16.17.1, não tem problema, desde que seja LTS. Abrindo o aplicativo, nós vamos iniciar a instalação, que é bem simples, basta a gente clicar em Next, aceitar os termos da licença, vamos manter esse local de instalação, não vamos alterar nada das configurações aqui já pré-estabelecidas. E nós não vamos utilizar o Chocolate, ok? Nós vamos fazer a instalação de tudo manualmente. Então não marquem essa opção. Next. Install. E agora ele vai começar o processo de instalação do Node, que não costuma demorar, é bem rapidinho. Finalizado o processo, vocês já podem clicar em Finish e vamos para o próximo. A próxima ferramenta que a gente precisa instalar é o JDK, Java Development Kit. E como a documentação diz aqui, nós precisamos fazer a instalação da versão 11 do JDK. Se nós utilizarmos versões mais atuais, versões acima da 11, nós podemos encontrar problemas. Então, nós vamos sempre utilizar a versão que a documentação estiver recomendando. Novamente, vou lembrá-los de que eu estou gravando esse vídeo aqui em 10 de outubro de 2022 e dependendo de quando você estiver vendo, talvez ou não, isso aqui tenha mudado. Por isso é importante fazer esse processo com a documentação do lado para saber as versões certinho, ok? JDK 11, então basta a gente pesquisar pelo JDK 11. Nós vamos acessar o site da Oracle, que é quem é responsável pela licença e distribuição do Java. E descendo aqui a página, vocês vão encontrar o instalador para Windows versão 64 bits. Clicando aqui no instalador, marcamos aqui essa opção, Download JDK 11, e é muito provável que a Oracle peça para vocês fazerem o login na conta de vocês. Se vocês não tiverem a conta criada, basta clicar aqui em criar conta. O processo é bem tranquilo, tá? E a conta é para ser gratuita. Esse processo é muito mais para a Oracle saber como é que está sendo feito os downloads das ferramentas, se precisa de alguma licença já autenticar também aqui no usuário. Então a gente não vai precisar nada disso, visto que o JDK 11 é gratuito. Então, após criada a conta de vocês, basta inserir os dados. Aqui eu vou colocar o meu e-mail e também vou colocar a minha senha. Depois disso, clicar em iniciar sessão. Se estiver tudo certo, ele já vai começar o download automaticamente do JDK, como aconteceu aqui para mim. Tá? Finalizado o processo de download, vocês já podem abrir o instalador. Clicamos em sim. Quando o instalador estiver aberto, nós podemos clicar em Next. Mantenham esse local de instalação, porque a gente vai precisar voltar nele depois. E podemos fechar aqui o instalador quando tudo tiver terminado, tudo tiver concluído. Bom, agora nós já podemos ir para o Android Studio. Então, Android Studio. No site do Android Studio, basta clicar em Download Android Studio. Descer lá embaixo. Marcar a opção dizendo que vocês leram os termos e condições de uso. E fazer o download. A versão do Android Studio não interfere. Tá? A gente vai utilizar ferramentas específicas do kit de desenvolvimento de software, que a gente vai dar uma olhadinha assim que a gente abrir o Android Studio. Então, não se preocupem com a versão que estiver sendo feito o download aqui. Tá? Neste caso aqui é o Android Studio Dolphin, mas pode ser que seja outra, dependendo de quando estiver vendo esse vídeo.
Pessoal, enquanto termina aqui o download, tá? E eu vou abrindo ali o instalador também, só para contextualizar. Nós não vamos utilizar o Android Studio como IDE de desenvolvimento, porque ele é bastante pesado. Só que no download vocês já estão vendo que ele precisou de quase 1 GB para fazer o download do instalador. Então, justamente por isso, pensando em computadores que não têm a configuração necessária para rodar o ambiente completo, a gente vai optar por métodos mais simples. Por isso, a gente só vai utilizar as ferramentas do Android Studio, mas a ideia de desenvolvimento vai ser o Visual Studio Code que a gente vai instalar daqui a pouquinho. Aberto o instalador, podemos clicar em Next, 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 Install. Nesse primeiro processo, pessoal, a gente está fazendo a instalação do Android Studio. Depois, a gente vai ter uma outra etapa, que vai ser selecionar o Software Development Kit que a gente vai querer, as ferramentas que a gente vai precisar no nosso ambiente. Tá? Então, clicar aqui em Next e deixa marcada essa opção para iniciar o Android Studio e Finish. Bom, o Android Studio acabou de abrir aqui para a gente. Como nós não temos nenhum SDK configurado, é o que a gente vai fazer agora. Configurar esse carinha. Então vocês podem marcar aqui se vocês querem enviar estatísticas de uso para Google ou não. Eu prefiro não enviar. Podemos clicar em Next. Aqui ele já vai selecionar a última versão. Não tem problema, mantemos essa versão aqui mesmo. Next. Next. Agora nós precisamos concordar com a licença dos softwares que serão instalados. Se vocês tiverem mais alguma opção aqui aparecendo, selecionem elas, tá? Marquem Accept e Finish. Agora sim, vai ser iniciado o download de todas as ferramentas do Android Studio. Mas nós temos que notar o seguinte, aqui na documentação é apontado para a gente toda essa configuração, instalação do Android SDK, mas que nós precisamos do Android 12 como SDK em particular. Outros SDKs podem ser instalados também, tá? Mas nós precisamos de pelo menos o 12. Terminou aqui o download, vamos clicar em Finish. E nessa nova tela, clique em More Actions SDK Manager. Vai abrir essa nova janela. E aqui nós já podemos ter uma ideia do que foi instalado e o que não foi. O que nos interessa não é essa tela, mas sim o SDK Tools que está aqui do lado. E no SDK Tools nós vamos selecionar a versão referente ao Android 12. Tá? Se eu não me engano, em algum local aqui na documentação, ele aponta para a gente qual a versão que precisa, que é exatamente aqui. Ó. Nós precisamos da versão 31. Então, vamos voltar aqui, marcar a opção 31 e clicar em Apply para aplicar as configurações. Ok? Ele vai fazer o download do SDK 31. Finish. Ok. E já podemos fechar essa janela. Nós não precisamos mais entrar no Android Studio. Mas nós temos mais um passo necessário, que é configurar as variáveis de ambiente. Então, no Windows, vocês vão procurar por variáveis de ambiente. E vocês terão duas opções, as variáveis de ambiente do sistema e as variáveis de ambiente para a sua conta. Selecione a opção do sistema. Nessa nova janela que abriu, clique em variáveis de ambiente. E aqui nós vamos ter em cima as variáveis de usuário para o nome do usuário de vocês e as variáveis do sistema. Só para contextualizar, as variáveis de usuário vão apontar para softwares que foram instalados na pasta do usuário de vocês. Vocês devem perceber que o nome do usuário de vocês deve aparecer depois aqui do users contra barra. Já as variáveis do sistema devem apontar para tudo aquilo que foi instalado em outros locais, que não seja
a pasta do usuário de vocês como uma subpasta ou pasta pai e por aí vai. Como nós precisamos do Android Home e ele foi instalado na pasta do usuário, nós vamos fazer o seguinte: copiem esse local, que a documentação aponta, criem uma nova variável de ambiente chamada Android Home e colhem esse local aqui. Esse local app data significa que isso aqui é uma variável, tá, pessoal? Como vocês podem ver, tem aqui as porcentagens no início e no fim. Isso aqui é uma variável que vai pegar o local em que o usuário de vocês está e depois completar com a pasta appdata e o Android SDK. Então, clicando aqui em OK, já está ali, ó, C dois pontos, o nome do meu usuário, depois da pasta users, né? AppData, local Android SDK. Ele já reconheceu tudo isso automaticamente. Depois nós temos mais um carinha para configurar, que é o Platform Tools. Para isso, nós vamos precisar configurar uma variável que já existe, que é a variável path. Novamente, nós temos um local do Android SDK que vai apontar para uma pasta do usuário. Então, vai ser aqui em variáveis de usuário, novo. Desculpa pessoal, desculpa. É aqui em path. Aqui em path, novo. Colhem esse local. Enter. Cliquem em OK. E antes de fechar, antes de a gente sair dessa tela, tem mais uma variável que a gente vai precisar configurar que a documentação aqui não está apontando, que é o local do nosso JDK. A variável que a gente vai configurar precisa ser uma variável do sistema, que nós vamos precisar acessar este computador, C dois pontos, arquivos de programa, Java, o JDK, aqui vai aparecer todos os JDKs que vocês têm instalados, no nosso caso apenas o JDK 11, e a gente vai copiar esse caminho aqui. Então podemos criar essa nova variável, que vai se chamar Java Home, e aqui embaixo colocar o valor da variável, que é o local de instalação do JDK. Percebam que não tem o nome do usuário no local, por isso é uma variável de sistema. Agora sim, podemos clicar em OK, e as variáveis, a princípio, já foram configuradas, mas demora um tempo para o sistema operacional reconhecer essa configuração. Então, pode ser necessário a gente reiniciar o computador para que tudo pegue os efeitos. Então, eu vou continuar aqui o processo com vocês. Se for necessário, eu reinicio o computador depois, mas se der tempo, né, ele conseguir processar essas configurações, a gente segue aqui passo a passo, ok? Já podem fechar aqui essa página da internet, nós não vamos precisar. E agora, pessoal, nós vamos fazer a instalação do Visual Studio Code, que nós ainda não instalamos. O Visual Studio Code vai ser a nossa IDE de desenvolvimento, então vai ser aqui que a gente vai codificar tudo. Vocês podem fazer aqui a instalação direto do website oficial, cuidado para não pesquisarem por Visual Studio e caírem no site do Visual Studio Community. Nós queremos o Visual Studio Code, que é a versão mais leve possível dessa IDE. Então, Download for Windows. Ele vai iniciar ali o download do instalador. Assim que finalizar, já podemos abrir. Aceitamos o acordo de licença. Mantemos esse local de instalação. Próximo mais uma vez. Vocês podem criar um atalho na área de trabalho se quiserem e fazer a instalação. Assim que finalizar, nós já podemos iniciar o Visual Studio Code. Então, clicar aqui em concluir e manter aquela opção marcada. Visual Studio Code aberto. Nós vamos fazer uma configuração aqui, pessoal, no Visual Studio Code antes de criar o nosso primeiro projeto. Se vocês estão instalando o Visual Studio Code agora, se vocês abrirem o terminal, New Terminal, vocês vão dar de cara provavelmente com o PowerShell. Como eu tive que fazer a desinstalação para instalar novamente
aqui com vocês nesse vídeo, ele já pegou para mim a configuração do CMD. Mas se por acaso para vocês aparecer o PowerShell, eu recomendo vocês trocarem para o CMD. E por quê? O PowerShell é um terminal mais seguro, que exige do usuário que estiver utilizando senha de administrador, autenticação de administrador, para executar determinados scripts. E isso vai ser um problema quando a gente estiver criando nossos aplicativos, porque vários scripts serão executados. Então, não vamos utilizar o PowerShell, vamos utilizar o CMD. Neste caso, se estiver aparecendo o PowerShell para vocês, cliquem aqui na setinha do lado do mais, selecione a opção Select Default Profile e selecionem aqui o Command Prompt, que é o CMD. O CMD não vai pedir para a gente nenhuma permissão para executar os scripts, então a gente vai conseguir rodar tudo sem problemas. Depois vocês podem fechar tudo, recomendo até fechar o Visual Studio Code e aí abrir o Visual Studio Code novamente e abrir o terminal para ver se está tudo certo. Nesse terminal aqui, pessoal, se vocês quiserem, vocês já podem verificar se as variáveis estão funcionando. No caso, a gente vai utilizar o comando echo. Vamos utilizar duas porcentagens e dentro delas Java underline home. E aí ele deve apontar para aquele caminho que nós configuramos. No caso, o JDK11. Se a gente até executar aqui Java, ele já vai reconhecer o programa na interface de linha de comando para a gente poder utilizar para alguma coisa. Isso aqui é importante, pessoal. Se o Java ainda não tiver configurado, se ele não estiver aparecendo para vocês, reiniciem um computador, porque agora a gente vai criar um projeto em React Native e a gente vai precisar do Java para compilar o projeto. Sem isso, a gente não consegue dar sequência, ok? Bom, vou fechar aqui esse terminal e vamos seguir aqui a documentação. Como próximo passo, nós vamos criar uma nova aplicação. E aqui, pessoal, bastante atenção, tá? Anteriormente, era utilizado o React Native CLI, o pacote da linha de comando de uma instalação global. Porém, esse carinha aqui parou de ter algumas atualizações, começou a apresentar alguns bugs, então agora nós vamos utilizar o próprio pacote do Node para fazer a instalação e criação dos nossos projetos. E para isso, tudo que a gente precisa fazer é executar esse comando aqui na linha de comando, ok? Então, nós vamos fazer isso. Mas primeiro, deixa eu fechar aqui as abas do navegador. Vamos para a área de trabalho e eu vou criar uma nova pasta chamada Projetos. Vou arrastar essa pasta para o Visual Studio Code e aqui está ela aberta. Podemos abrir o terminal e antes de continuar, prestem bastante atenção no caminho que está aparecendo para vocês. Se por acaso vocês tiverem o OneDrive aparecendo aqui, normalmente ele aparece C, users, nome do usuário, OneDrive e aí desktop, projetos. Se o OneDrive estiver aparecendo, vocês não devem seguir nessa abordagem. O que vocês devem fazer é vir aqui em este computador, unidade C ou um outro local e criar a pasta projetos aqui dentro. Por que isso, pessoal? Porque o OneDrive é um serviço de nuvem que toda vez que reconhecer um arquivo novo, ele vai usar esse arquivo, então ele vai precisar acessar esse arquivo para fazer o backup na nuvem. Logo, se esse arquivo estiver em uso, vocês não conseguem compilar o projeto porque o compilador não vai conseguir acessar o arquivo. Ele já está em uso pelo OneDrive. Isso costuma dar muito problema, pessoal. Então, bastante atenção aqui. Apareceu o OneDrive, escolhe um outro local para fazer a criação da pasta dos projetos de vocês. Se não apareceu, pode seguir aqui na área de trabalho ou um outro local. Não tem problema, ok? Então, se vocês já configuraram certinho a pasta projetos de vocês, agora sim, nós podemos executar o comando npx react native init nome do projeto. Para esse teste aqui que eu vou fazer com vocês, tá, pessoal? Eu vou utilizar tanto o React Native CLI quanto o ExpoGo. Então, para a gente ter uma diferenciação um de outro, eu vou criar o projeto chamado React Native CLI. Muita atenção,
os projetos de vocês não podem ter nomes compostos. Então, se vocês colocarem React espaço native, ele vai entender que isso aqui é o nome do projeto e o que vem depois é um novo argumento para o comando que está sendo executado, como se fosse uma palavra reservada, mas não é o caso. Então, procurem o nome único de projeto. Se for um nome composto, separem com letras maiúsculas e minúsculas, isso é válido, como eu fiz aqui agora, ok? Clicar em Enter. Vocês podem fechar esses avisos que vão aparecendo, tá? E ele já deve começar o download do template e instalação. Se houver uma atualização do React Native, ele provavelmente vai apontar aqui e vai perguntar para vocês se vocês querem usar essa nova versão. Então basta clicar em Enter que ele vai seguir o processo normalmente. E o que está acontecendo aqui por baixo agora? O nosso terminal está mandando uma solicitação lá para o repositório do Node, para o gerenciador de pacotes do NPM, e ele está verificando qual que é a última versão do React Native que foi disponibilizada. A versão mais atualizada vai ser baixada e vai ser configurada aqui no nosso projeto, tá? Então, isso vai acontecer sempre que vocês criarem um novo projeto. Logo, vocês sempre terão a versão mais atualizada do React Native quando começarem um projeto novo, ok? Depois que ele finalizar esse processo, ele vai fazer a instalação das dependências. O React Native tem várias bibliotecas ali por baixo que fazem todo esse processo de conversão de código, que fazem a biblioteca ser o que ela é. Então essas dependências precisam ser baixadas para a gente não precisar instalar tudo uma por uma. Ele vai fazer tudo isso automaticamente para a gente. Agora, nós já temos a estrutura do nosso projeto, já está aqui aparecendo todas as pastas certinho, e o app.js, que é o arquivo principal para a gente escrever o código, já está preenchido com algumas coisas. Vocês podem ignorar esse erro que ele vai apresentar aqui no começo, tá? Porque não vai interferir em nada. Bom, agora que nós já temos o nosso projeto criado, chegou o momento de executarmos esse projeto. Mas para isso, nós temos algumas abordagens. Eu vou usar aqui com vocês a abordagem de utilizar um emulador. E o emulador que eu vou recomendar vocês utilizarem é o BlueStacks, porque ele é um dos emuladores mais leves que nós temos e ele não depende de ferramentas de terceiros, como por exemplo o VirtualBox para criar a máquina virtual, que é o emulador. Então eu vou baixar esse carinha aqui do site oficial. E depois, pessoal, num outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre emuladores e como executar projetos no próprio celular de vocês, caso o BlueStacks não esteja abrindo, vocês tenham uma máquina muito fraca e não consigam executar ela, ok? Instale agora. Já podemos fechar aqui o navegador da internet. O processo pode demorar um pouquinho mesmo, tá, pessoal? Mas vamos aguardar aqui até o final. Perfeito. Ele já finalizou o processo de instalação e já está iniciando aqui atrás. Essa aqui é a interface do BlueStacks. Como nós vamos desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, a gente está pensando no celular mesmo, que costuma ficar na vertical, vocês podem alterar a rotação da tela aqui, tá? Tem um botão aqui para girar a tela e ele fica no formato de celular mesmo. Apesar de termos o BlueStack instalado, nós temos um pequeno problema ainda, tá? Entre todas aquelas ferramentas que nós instalamos do Android Studio,
Uma delas é responsável por fazer a comunicação do nosso computador, do nosso ambiente de desenvolvimento, com o nosso dispositivo móvel, neste caso, o emulador do BlueStacks, que é o ADB. Tá? E se a gente executar aqui ADB devices, que é o comando para utilizar essa ferramenta e verificar quais dispositivos ele reconhece, ele vai encontrar o nosso emulador do BlueStacks, mas ele vai apontar como offline. Pessoal, ADB é Android Device Bridge, ou ponte de dispositivo Android. Como eu já expliquei, ele vai ser responsável por comunicar nosso computador com o nosso dispositivo. Esse passo aqui também vai ser importante depois que a gente for fazer o uso do celular. Como ele está reconhecendo como offline, significa que para ele esse dispositivo ainda não foi iniciado. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, tá? Primeiro, acessar as configurações. Aqui vocês vão ter a parte de desempenho, se vocês quiserem, vocês podem alterar para a melhor configuração que atender o computador de vocês. E aqui em avançado nós vamos ter a opção, ó, Android Debug Bridge, ADB, que é justamente o que a gente acabou de executar ali, ó, ADB, Android Debug Bridge. Aqui nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos habilitar o ADB nesse dispositivo, para que esse carinha aqui consiga reconhecer esse carinha aqui. Então, salvar as mudanças e reiniciem o BlueStacks. Assim que ele reiniciar no computador de vocês, voltem aqui no terminal e vocês podem executar o comando do ADB de novo. Ó, ele já reconheceu como um dispositivo, device, não algo que está desligado, offline. Então isso significa que nós vamos conseguir executar nossos projetos aqui do Visual Studio Code, exibir ele aqui no BlueStacks e codificar, e ele vai recebendo as atualizações automaticamente. Então o que a gente vai fazer agora? Rodar o nosso projeto. Para isso, utilize um comando cd para acessar a pasta do projeto, não se esqueçam disso, tá? No caso aqui é React Native CLI. Acessando a pasta, a gente já pode executar o projeto. Para isso, vamos usar o comando npx React Native run Android. Se a gente estivesse executando para o iOS, seria run iOS. O servidor do Node vai abrir aqui por trás, pessoal, porque é ele quem vai interpretar o código do JavaScript, mas o que está acontecendo aqui por baixo? Todas as ferramentas estão sendo acionadas, obviamente, né, para fazer o papel delas. Scripts vão ser executados para pegar o nosso código JavaScript que tem ali no app.js em todo o projeto, compilar ele numa versão Java, por isso nós temos o Java aqui instalado. Então todo esse código vai virar um aplicativo Java e depois disso ele vai ser enviado para o BlueStacks. Ele vai ser instalado automaticamente e aí a gente vai conseguir visualizar o que o aplicativo tem. Esse processo ele demora dependendo das configurações do computador de vocês. Afinal, é muita biblioteca, é muito código para ser compilado. Então, talvez aqui a quantidade de núcleos que o processador de vocês tiver acabe interferindo, ok? Mas mantenham aqui aberto tudo, aguardem. Eu vou aguardar aqui com vocês até o final, sem cortes mesmo, para a gente ver se está dando tudo certo.
Ó, pessoal, depois de quase 2 minutos ele começou a acionar as ferramentas do SDK, então vocês verem a importância desse Software Development Kit do Android, que ele tem um papel aqui sim no nosso ambiente de desenvolvimento. Ele já está finalizando todo esse processo, tá? Já está ali em 100%, então em breve o aplicativo deve ser instalado e já deve aparecer aqui para a gente. Enquanto isso eu vou girando aqui a nossa tela, para que a gente tenha uma melhor visualização da aplicação. Pessoal, enquanto esse processo aqui está rodando, pode ser que em alguns casos o servidor do Node feche automaticamente. Se isso acontecer, aguardem todo o processo de execução aqui que está sendo executado no terminal terminar e depois a gente pode executar o comando de novo para o servidor do Node abrir. A gente precisa do servidor do Node aberto. E agora sim, instalação do APK, que é o aplicativo compilado, ele está indo lá para o nosso BlueStacks. O servidor do Node agora vai ler esse aplicativo, o que a gente escreveu de código e vai compilar tudo isso para a gente conseguir visualizar. 100%, aqui o aplicativo já abriu, já está aparecendo, e essa aqui, pessoal, é a estrutura básica de um projeto do React Native. Sempre que vocês criarem um projeto, ele vai vir com isso aqui já prontinho. Se vocês seguiram esse passo a passo até aqui, e obviamente se atentaram a cada um dos detalhes, vocês não devem ter nenhum problema no ambiente de desenvolvimento de vocês. Só chama a atenção que pode ser que em alguns casos o antivírus que vocês estiverem utilizando atrapalhe uma dessas etapas, principalmente aqui da compilação do projeto. Então, se você tem um antivírus aí rodando, está tendo algum problema, de repente seja interessante você pausar o antivírus por enquanto, tentar executar aqui os comandos e ver se vai ter resultado, certo? E esse aqui é o processo para a gente executar projetos em React Native CLI. Próximos projetos que vocês vão criar é rodar o comando do npx React Native init e o nome do projeto e depois executar. Então vai ser isso aqui e depois o run Android, certo? Pessoal, esse aqui é o processo que a gente precisa para o React Native CLI. Agora, o Expo Go segue a mesma abordagem. Vocês vão criar o projeto com o npx, acessar a pasta do projeto e vocês podem iniciar ele com o comando npm start. Como o processo é exatamente o mesmo de criação de projeto, e aqui vocês têm então a abordagem com o Expo, vocês viram aqui com o React Native CLI, eu vou deixar opcional para vocês, se vocês quiserem, fazerem o Expo Go por conta própria. É só seguir esse passo a passo aqui, pessoal. npx, acessa a pasta do projeto e inicia o projeto. Só cuidado para não executar esse comando na pasta em que a gente está, ok? Porque aqui já é uma pasta de um projeto. Se criar um projeto dentro de outro, vocês podem ter ali um problema na hora da compilação. Pessoal, então seria basicamente isso, ambiente 100% configurado, nós já podemos começar a codificar as nossas aplicações. No próximo vídeo que eu vou gravar agora em sequência, eu vou mostrar para vocês como trabalhar com outros emuladores e como rodar os projetos do React Native diretamente no celular de vocês, ok? Então, vamos ficando por aqui, espero que eu tenha ajudado, qualquer coisa sigo à disposição, desejo a todos vocês uma ótima semana, um forte abraço e até a próxima.